Vamos lá mais um pouco? Agora a gente vai falar, vamos intercalando aqui entre a Constituição Federal e os materiais nossos aqui. Vamos ver aqui um pouco de imposto de renda, né? Imposto de renda à pessoa jurídica. O imposto de renda à pessoa jurídica é um tributo com finalidade fiscal, sendo o maior arrecadador entre os impostos federais. Lá no CTN, o imposto de renda está previsto lá no artigo 143. Vamos lá. Artigo 143 do CTN. O imposto de renda, o imposto, na verdade, aqui, depois ele vai detalhar aqui, o imposto de competência da União sobre a renda e os proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação entre ambos, e aí complementando nesses dois, de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. Parágrafo 1º. A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, também depende da localização, da condição jurídica ou nacionalidade da fonte, também depende da origem e da forma de percepção. Parágrafo 2º do artigo 43 do CTN vai falar o quê? Que na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade para fins de incidência do imposto referido neste artigo. Aí vamos continuar aqui, ó. Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, aqui reforçando aqui, é o imposto instituído pela União no exercício de competência regular que lhe confere a Constituição Federal no artigo 153, inciso 3. Vamos ver aqui o que fala lá. Lá fala o seguinte, ó. Compete à União instituir impostos sobre. Aí ele vai destacar lá, dizer quais são os impostos que compete à União. Vou dizer aqui mais para a gente poder reforçar aqui o entendimento. Dá até para contar aqui, ó. Imposto de importação. E aí lá vai falar imposto de renda no inciso 3. IPI, IOF, ITR e o IGF. Mas vamos lá, está falando de imposto de renda da pessoa jurídica. Artigo 5.3, tomando aqui, compete à União instituir impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza, está no inciso 3. E aí, o parágrafo 2º do 153 vai retomar falando o seguinte, que esse imposto de renda será informado pelos critérios da generalidade, que é o primeiro caso, da universalidade e da progressividade na forma da lei. Então, vamos lá, para decorar. O imposto de renda será informado pelos seguintes critérios: generalidade, universalidade e progressividade na forma da lei. Aí, vamos continuar aqui do seguinte, aqui, ó. As pessoas jurídicas estão sujeitas a um dos seguintes regimes jurídicos para a apuração do imposto de renda: lucro presumido, lucro arbitrado e o lucro real. Então, vamos lá. O imposto de renda à pessoa jurídica vai optar por um desses casos: lucro presumido, lucro arbitrado e o lucro real. Continuando. Lucro presumido. O que é o lucro presumido? É o lucro apurado de maneira a prestigiar a simplificação dos procedimentos. Aí vamos complementar aqui o que fala de lucro presumido aqui no seguinte: o lucro presumido pode ser utilizado pelos contribuintes cuja receita bruta total tenha sido igual ou inferior a 78 milhões no ano calendário anterior, ou 6 milhões e meio por mês se no ano calendário tiver menos de 12 meses. Ou seja, aí se for menos de 12 meses, você vai pegar os 78 milhões, dividir por 12, que vai dar 6 milhões e meio por mês. A receita bruta total, para efeito do lucro presumido, é a receita bruta de vendas, somada aos ganhos de capital e as demais receitas e resultados positivos decorrentes de receitas não compreendidas na atividade. Então aqui a gente pode montar uma formulinha. Receita bruta total é igual que a receita bruta de vendas, mais ganhos de capital, mais demais receitas. A pessoa jurídica, optante pelo regime de tributação com base no lucro presumido, poderá adotar o critério de reconhecimento de suas receitas de venda ou de bens e direitos, ou de prestação de serviços pelo regime de caixa ou pelo regime de competência. Ou seja, no lucro presumido, a pessoa pode adotar tanto o regime de caixa quanto o regime de competência. No lucro presumido, o imposto é calculado trimestralmente. E aí, só para a gente poder colocar aqui, vamos ver o seguinte, cara.
Para achar a base de cálculo, basta que saibamos achá-la por presunção. E aí, como é que vai ser a conta aqui? O resultado da receita bruta total versus a alíquota da presunção. Uma vez encontrada, procede a apuração pela multiplicação com a respectiva alíquota. Ou seja, vamos repetir aqui. Ó. Para achar a base de cálculo, basta que saibamos achá-la por presunção. Que é o que aqui? Ó. Resultado da receita bruta total versus a alíquota. A receita bruta, a gente já viu como é que é a conta aqui. Olha. Receita bruta de vendas, mais ganhos de capital, mais demais receitas. E aí a gente vai ver o que? Quais são as alíquotas que são definidas na lei para o caso do lucro presumido. Vou até colocar aqui, ó, para a gente poder fixar aqui qual que é a formulinha da receita bruta total. Deixa eu ver aqui se dá para colocar bem aqui, ó. Acho que deu. Agora a gente vai ver aqui as alíquotas, ó. As alíquotas estão aqui, ó. Acho que deu para ver bem ali, né? Isso, deu para ver. Então aqui a gente vai ver o que é. Atividade, indústria e comércio em geral 8%, serviços em geral 32%, serviços hospitalares e de transporte de cargas 8%, demais serviços de transportes 16%, revenda de consumo para revenda de combustíveis para consumo, então de novo aqui, ó, revenda de combustível para consumo 1,6%. Então aqui como é que vai ser a conta? A gente vai encontrar a receita bruta total, a gente viu a fórmula aqui, vai pegar, vai ver qual é a atividade do ramo aqui da empresa, vai aplicar o percentual para a gente encontrar aqui a base de cálculo, e aí da base de cálculo a gente vai aplicar a alíquota referente ao imposto de renda da pessoa jurídica, que é 15%. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, a gente tem a alíquota de 15%, que é a alíquota do IR, e tem também a alíquota do adicional do IR, que é os 10% sobre a parcela do lucro que exceder o valor de 60 mil por mês em cada trimestre. No caso aqui vai ser 20 mil por mês, como o imposto de renda no base no lucro presumido é apurado trimestralmente, então vai ser 60 mil no trimestre. Ou seja, 15% de alíquota normal, o que exceder 20 mil por mês, ou 60 mil no caso da apuração trimestral, terá tributação adicional de 10%. Beleza? Então aqui a gente viu aqui um pouco de lucro presumido. Daqui a pouco a gente vai tentar fazer aqui as questões aqui também. Agora vamos ver aqui o seguinte aqui, ó. Continuando, já viu o lucro presumido. Vamos ver aqui um conceito aqui sobre lucro arbitrado. Lucro arbitrado é regime excepcional considerado como última medida aplicável aos casos em que se mostrar inviável a utilização dos regimes anteriores por razões de fato ou de direito. Um pouco mais de lucro arbitrado aqui. Ó. O lucro arbitrado é lançado de ofício pela Receita Federal, por meio de seus auditores fiscais, geralmente quando flagradas fraudes, vícios, omissões e inconsistências na escrituração de sujeito passivo. No entanto, pode também ser usado pelo contribuinte o chamado arbitramento voluntário, conforme diz lá no Regulamento do Imposto de Renda. O artigo 531 do Regulamento do Imposto de Renda vai falar como é que é essa questão do arbitramento voluntário. Vamos ler aqui só para a gente poder entender aqui. Ó. Quando conhecida a receita bruta e desde que ocorridas as hipóteses do artigo anterior, que aí não vem o caso aqui, o contribuinte poderá efetuar o pagamento do imposto correspondente com base no lucro arbitrado, observadas as seguintes regras. Além do inciso 1 do 531 vai detalhar aqui, ó. A apuração com base no lucro arbitrado abrangerá todo o ano calendário, assegurada ainda a tributação com base no lucro real relativo aos trimestres não submetidos ao arbitramento. Ou seja, de novo aqui, ó. A apuração com base no lucro arbitrado abrangerá todo o ano calendário, assegurada ainda a tributação com base no lucro real relativo aos trimestres não submetidos ao arbitramento, porque a gente viu aqui que o lucro arbitrado é calculado trimestralmente. Aí essa ressalva que vai falar aqui, de que a tributação com base no lucro real relativo aos trimestres não submetidos ao arbitramento, se a pessoa jurídica dispuser de escrituração exigida pela legislação comercial e fiscal que demonstra o lucro real dos períodos não abrangidos pela modalidade de tributação do lucro arbitrado. Aqui tem um resumo aqui que dá para explicar bem aqui, que é aqui, ó. Aqui. Aqui tá bom. Que é o que aqui? Arbitramento do lucro. Pelo fisco, em caso de fraude, vícios em correção da escrituração, e pelo contribuinte, no caso do arbitramento voluntário. As hipóteses de arbitramento lá que fala no Regulamento de Imposto de Renda estão a partir do artigo 529.
O artigo 529 aqui, só para a gente voltar aqui, ó. Ele não consta aqui nos itens que falam no edital de 2015. Então a gente não vai detalhar ele aqui com bastante detalhamento, porque como ele não está aqui no nosso edital, então não vou entrar no assunto assim. Eu vou até colocar aqui, ó, pra gente poder ver aqui o seguinte, ó. Cadê? Aqui, ó, só pra gente poder ver que tem as hipóteses, um resumo das hipóteses aqui que o lucro é arbitrado. Aqui, vamos só citar aqui, ó. Não manter escrituração regular, a escrituração revelar evidentes indícios de fraude, quando tiver vícios, erros ou deficiências que tornem imprestável para identificar a movimentação financeira, quando o contribuinte deixar de apresentar livros e documentos de escrituração comercial, quando o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido, quando o contribuinte não mantiver livre-razão e, tem uma ótima hipótese aqui, quando o comissionário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de escriturar e apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente residente ou domiciliado no exterior. Então aqui, hipótese do lucro arbitrado. E aí, ó, lá no regulamento do imposto de renda ele vai falar o quê? Hipótese do lucro arbitrado e quando a receita bruta não é conhecida. Vou tentar pôr aqui também para a gente poder ver aqui também. Tem um resuminho bem bacana aqui, ó. Pronto. Legal. Então a gente viu aqui hipóteses do lucro presumido e do lucro arbitrado. Agora vamos fazer aqui uma leiturinha aqui de questões sobre o lucro real. Por quê? Porque depois a gente vai ter que fazer aqui um bloco separado para entender essa questão de adições e exclusões. Então aqui nesse bloco aqui eu vou citar o conceito de lucro real. Vamos lá. Lucro real. Grande rigor na apuração do lucro tributável, determinado a partir de ajustes sobre o lucro líquido contábil. Continuando. Lucro real, por seu turno, é o lucro líquido do período ajustado por adições, exclusões e compensações. Aí funciona da seguinte forma. E lá na DRE vai ter lá as receitas, as despesas, a gente vai chegar no lucro antes do imposto de renda. Aí desse lucro, que é chamado lucro contábil, a gente vai ter que pegar o lucro, incluir adições sobre o lucro, tirar exclusões sobre o lucro e tirar as compensações. E aqui embaixo é chegar na base de cálculo do imposto de renda. Vamos só aqui fazer uma leitura aqui para a gente entender como é que funciona esse caso aqui das adições e exclusões. Aqui. As adições aumentam a base de cálculo. Um exemplo clássico são as multas. Na demonstração do resultado do exercício, as multas reduzem o valor do lucro e, consequentemente, do imposto a ser apurado. Se a gente permitisse essa situação, a gente estaria sendo condescendente com aqueles que cometem ilícitos, uma vez que teriam sua tributação diminuída, porque se o lucro é menor, a tributação vai ser menor. Então o que a gente faz nesse caso? Como a multa é uma despesa indedutível, a gente vai chegar no lucro antes do imposto de renda e aí vai fazer a adição daquela multa que estava sendo... A multa entrou aqui como despesa na DRE, lá na parte contábil. Como a multa é indedutível, então ela daqui vai ter o lucro antes do imposto de renda, que é o lucro contábil. Aqui a gente vai o que? Vai adicionar a multa de novo para poder fazer o que? Com que essa base do lucro aumente e o valor do imposto, consequentemente, seja maior. Já as exclusões têm por fim reduzir a base de cálculo do imposto, tendo em vista que no resultado contábil foram considerados resultados que não devem ser tributados, como as receitas de dividendos, que são tributadas na empresa que os distribui. Aí aqui no caso a explicação é ao contrário, ou seja, aqui está a DRE, aí aqui foi colocado, como usar o exemplo aqui, receita de dividendos aqui em cima, aqui na parte das outras receitas aqui, que na verdade está aqui a receita de vendas, ou receita de serviço no caso aqui, e aqui embaixo está as outras receitas, antes de chegar no lucro antes do imposto de renda. Aqui nas outras receitas, foi colocado aqui o receita de dividendos, só que aqui no caso, ela não é considerada para o imposto de renda, por quê? Porque foi tributada na empresa que distribui dividendos. Então a gente tem que fazer o quê? Vai pegar o lucro antes do imposto de renda, aí vai tirar desse lucro o dividendo que foi usado como base de cálculo, como item da receita lá na DRE. Então a gente tem aqui lucro antes do imposto de renda, menos a exclusão, que no caso foi a receita de dividendo, que vai chegar na base de cálculo do imposto de renda. A questão é uma explicação bem legal aqui para a gente poder colocar sobre o lucro real. E aí o lucro real está lá no imposto de renda em vários artigos. Por quê? Porque ele vai falar também das adições, vai detalhar como é que são feitas essas adições.
E o que serão adicionados no lucro? São vários itens aqui. E depois vai falar o que são as exclusões. As adições estão no artigo 249, que são vários itens aqui que falam das adições. As exclusões e as compensações estão lá no artigo 250. E vai falar o que pode ser excluído do lucro líquido e vai poder ser compensado. Vamos aqui, só um exemplozinho aqui, ó, por exemplo aqui, ó. Ó, aqui, um exemplo que é bem clássico aqui de despesa que tem que ser adicionada aqui, ó. Despesa com brinde. Isso aqui é um exemplo bom aqui, ó. Despesa com brinde, normalmente, lá na DRE, a gente colocou lá na DRE como despesa, mas lá no lucro, para calcular o IR pelo lucro real, a gente tem que ir lá e voltar com essa despesa. Por quê? Porque ela é uma despesa considerada indedutível para fins de imposto de renda. Já aqui no caso das exclusões, um caso aqui que é bem legal a gente ver também é o seguinte aqui, ó. Prejuízo fiscal apurado em períodos de apuração anteriores, limitada a compensação a 30% do lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas. Ou seja, então esse aqui, o prejuízo fiscal com essa limitação de 30%, é um caso de exclusão. Um outro exemplo de exclusão aqui são os rendimentos e ganhos de capital nas transferências de imóveis desapropriados para a reforma agrária. E um outro caso aqui, a gente pode citar aqui, aqui, ó, dividendos anuais mínimos distribuídos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento. Então aqui o que a gente fez? Eu só peguei aqui 2, 3 exemplos, a gente poder citar aqui o que tem de adição e de exclusão. Mas esse caso aqui a gente vai ter que fazer depois um estudo aqui a parte, por quê? Porque isso aqui é um caso que demanda treino, é muita questão prática, para poder fazer aqui toda essa explicação, beleza? Vamos continuar aqui, deixa eu ver como é que a gente está aqui. Tá. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma quebra aqui. No bloco 2 aqui, a gente tem como fazer aqui umas explicações maiores aqui de lucro arbitrado, lucro presumido e lucro real. É legal a gente ter feito aqui essa parte inicial aqui. Aí depois eu vou fazer só a leitura aqui desse lado do regulamento de imposto de renda, para a gente poder aqui reforçar essa parte de lucro real, lucro arbitrado, lucro presumido. Ok? Valeu, até já!